1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como destruíra todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Amém. Até aqui, vamos orar? Feche seus olhos, por gentileza. Pai santo e eterno, Deus todo-poderoso, Senhor, nos colocamos em Tua presença magnífica, santa e bendita, e pedimos, Pai, a Tua direção e o derramar do Teu poder, Tua virtude, a Tua unção sobre nós, sobre este culto, sobre tudo que for feito. Pai, eu entrego em Tuas mãos, e que o Senhor tenha liberdade, que o Teu Espírito tenha liberdade de agir em nosso meio, falando aos nossos corações e nos ensinando a cada dia. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, povo de Deus. Essa passagem dá-se por causa de um fato, segundo a Bíblia, que aconteceu quando o Elias, ele desafiou os profetas de Baal. O que acontecia naquela época em Israel? Porque Acabe era um rei que tinha se tornado contrário aos costumes de Deus. Acabe ele havia se entregado a outros deuses, começou a adorar deuses estranhos que o Deus Todo-Poderoso não permitia. E ainda ele contrariando o Senhor, ele ajuntou-se, ele casou-se com Jezabel, que era uma rainha, uma princesa dos Sidônios. Ele era filha do rei, de um rei sidônio, e era um povo, os sidônios eram um povo contrário ao Senhor, era um povo inimigo, não era um povo que cria no Deus Todo-Poderoso, era um povo idólatra, era um povo que queimava incenso a outros deuses, que adorava Baal, e era um povo que estava sempre em guerra contra o povo de Deus. Ou seja, Acabe era um homem que deveria servir a Deus, mas ele estava andando após outros deuses, influenciado pela Jezabel, que era uma mulher de um povo estranho, um povo que não era o povo de Deus. Então, como ele misturou-se com um outro povo, ele desagradou a Deus significativamente. Ora, depois de toda essa introdução do povo sidônio no meio do povo de Deus, depois que a Jezabel trouxe para o Acabe, emaranhou-se na idolatria, o povo começou a não ter firmeza em servir ao Senhor, já não tinha mais certeza se servia a Deus ou não.
não tinha mais a convicção de que o Deus eterno era o Deus o Deus que devia ser seguido. Ora, então o povo ficou muito em dúvida acerca de adorar a Deus ou adorar os deuses da Jezabel. Uma vez o Elias convocou todo o povo, desafiou todos os profetas de Baal e disse assim: olha, nós vamos, eu lanço um desafio, se o Senhor é Deus, servir a Ele, se Baal é Deus, então sirvam a Baal. Convocou todos para o Monte Carmelo, fez um desafio, cada povo com o seu Deus diferente, apresentava um sacrifício, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus, esse era o Deus que verdadeiramente ganharia a batalha, e aqueles, os que serviam a deuses falsos, eles seriam destruídos. E bom, os profetas de Baal, que eram 450, mais 400 de Azerá, do poste ídolo, esses profetas clamaram a Baal, flagelaram-se até tarde, passou o horário, eles clamavam, não havia resposta. Depois que tudo passou, depois que eles não tiveram êxito, o Elias clamou a Deus e Deus respondeu com fogo. Ora, isso foi o motivo para que ele se vingasse daqueles profetas que estavam persuadindo o povo de Deus a andar após outros deuses, a servir deuses estranhos e assim se destruir. Ora, depois disso tudo, isso foi uma grande vitória que o Elias teve da parte de Deus. Sabe, irmão e irmã, quando nós logramos êxito em algo, quando nós conseguimos grande vitória espiritual acerca dos nossos inimigos espirituais, tenha certeza que males, que problemas sempre se levantarão ou tentarão se levantar contra nossas vidas. Entenda uma coisa: depois de uma grande vitória, sempre acontece uma perseguição, uma tribulação, um levantar das trevas. Para quê? Para que você que recebeu uma grande vitória, agora volte atrás e deixe de perceber que aquele é o caminho, o caminho que Deus traçou, o caminho da batalha, o caminho da vitória. Todas as vezes que você vence, todas as vezes que você tem êxito em algo, tenha certeza, a perseguição vai se levantar contra você, o mal vai se levantar contra a tua vida, a investida das trevas será grande. Irmão e irmã, por quê? Porque a última coisa que o nosso arqui-inimigo quer, a última coisa que Satanás quer é ver você bem. A última coisa que Satanás quer é ver você em paz com a tua família, em paz com a tua casa, é ver você prosperando, é ver Deus abençoando a tua vida. É a última coisa que ele quer. Então o que é que ele vai fazer? Quando você tem uma vitória, recebe uma vitória, conta o testemunho, se alegra na presença de Deus, pode ter certeza, prepara o teu coração, irmão e irmã, isso é fato. Recebeu uma vitória, prepara-se em oração, entra na presença de Deus, fica bem vigilante, porque as forças das trevas que estarão rangendo os dentes não se darão por vencidas. As forças das trevas, os poderes malignos vão tentar fazer de tudo para que você recue, ou para que você imagine que Deus não está contigo e que a vitória que você recebeu foi um acaso. Entenda uma coisa, irmão e irmã, você não pode nunca esquecer-se de que o Senhor que te deu a vitória, Ele é suficientemente poderoso para te dar outra. O Senhor que entrou na tua vida e fez você vencer uma batalha, Ele pode muito bem derrotar os outros inimigos que virão depois. Sabe o que acontece? Muita gente vence, depois que a tribulação se levanta, por causa daquela vitória, esquece do que Deus fez, esquece da vitória que recebeu da parte de Deus. Então, irmão, irmã, uma situação para você ficar muito vigilante,
prestar bastante atenção que as ciladas vão acontecer, que as armadilhas do inimigo serão preparadas. Para quê? Para que você recue, para que você volte atrás, para que você desista de prosseguir naquilo que Deus tem para a tua vida, naquilo que Deus quer fazer para você. Olha, irmão, irmã, aqui nós temos o Elias, que era um homem, um profeta levantado por Deus, que grandes feitos tinha na presença de Deus, que Deus através dele operou grandes maravilhas na vida de muita gente. Era um profeta muito respeitado, que tinha uma comunhão tremenda com Deus. Ele teve uma grande vitória contra os seus inimigos, contra aqueles que tentavam tirar o povo de Deus da presença do Todo-Poderoso, da presença, os inimigos tentavam tirar o povo de Deus da presença dele, e o Elias, usando a fé, tendo a confiança de que Deus era com ele, de que Deus sempre foi com ele, venceu mais uma batalha. E sabe o que é que acontece? O Elias se deixou levar pelas ameaças recebidas pela Jezabel. Ela irou-se porque viu que os seus seguidores, os seguidores de Baal, aqueles que comungavam a mesma crença da Jezabel, eles tinham sido destruídos e tinham sido envergonhados. Irmão, irmã, olha uma coisa, aquele inimigo, aquele demônio, aquelas forças das trevas que se levantaram contra a sua vida, ou estão se levantando contra a sua vida, tenha certeza, eles cairão por terra, elas cairão por terra. Toda a força das trevas que se levantar contra você vai cair por terra, porque escrito está que ferramenta alguma preparada contra você prevalecerá, e toda boca que se levantar contra a tua vida em juízo você condenará. Então, irmão, de posse disso, você tenha certeza, os inimigos ao teu redor cairão por terra e ficarão envergonhados, e vão tentar lá na frente fazer de tudo para que você desista de pensar que Deus é contigo. Para quê? Para tentar te fazer recuar, para tentar fazer você perder o foco em Deus. Olha o que aconteceu com o Elias, depois de receber grande vitória. Ele tinha vencido nada mais, nada menos, com a ajuda de Deus, que 450 profetas de Baal, falsos profetas que estavam pervertendo a fé do povo, e mais 400 de outro ídolo, que estavam destruindo o povo de Deus com as suas crenças, com as suas atrocidades. E o Acabe, que era um rei que deveria servir ao Senhor, não, ele se deixou levar. Por quê? Porque ele, associando-se com a Jezabel para agradá-la, ele seguiu após os deuses que ela acreditava, deixou a sã doutrina, deixou a crença do Deus Todo-Poderoso para servir a Baal. Olha, irmão, irmã, que loucura! É como se um cristão firme na presença de Deus deixasse a palavra de Deus para seguir qualquer outro vento de doutrina que se levantasse, que o impressionasse, ou para agradar alguém a quem ele gosta, ou se deixasse a palavra de Deus para seguir qualquer outra palavra que não é a de Deus. Era exatamente isso, foi exatamente isso que o Acabe fez. Depois dessa vitória que o Elias recebeu, chegou a má notícia para ele, chegaram as ameaças por parte da Jezabel. Olha só, no versículo 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas, ou seja, destruíra todos os profetas à espada. Irmão, olha para cá. O Acabe, que era o rei, ele, vendo que o Deus em quem ele cria, pelo menos antigamente ele cria, tinha dado vitória a Elias,
Ele não gostou. Por quê? Porque ele estava com a mente totalmente tomada, estava com a sua fé pervertida pela Jezabel. Ele foi até a Jezabel e contou o que Elias tinha feito. Agora veja, porque ele, como rei, ele não foi fazer alguma coisa contra o Elias, se era isso que ele queria. Você vê que ele não tinha pulso no seu reino, que ele foi contar a Jezabel. Para quê? Para que Jezabel fizesse alguma coisa. Isso quer dizer que ele era um rei que não tinha pulso no seu reino. Ele era um rei que não mandava na sua própria casa. Ora, se ele fosse um rei que mandasse no seu reino, que mandasse na sua casa, tenha certeza, irmão, sabe o que é que ia acontecer? Ele não estaria servindo a deuses estranhos. Ele não se deixava levar pela Jezabel. Ele não se deixava levar pela idolatria daquela época. Não se deixava levar por falsos deuses. Olha, mas e você vê, se ele se achasse ofendido e ele fosse um rei que tivesse pulso sobre o seu reino, sobre a sua casa, irmão, olha o que aconteceria. Ele iria lá contestar o Elias. Não, ele foi contar a Jezabel. Imagina só, irmão, que tipo de homem é esse? Que tipo de rei é esse? Que não tem pulso no seu reino. Foi lá contar, fez saber a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Aí a Jezabel, maligna, usada pelo diabo, olha o que ela fez, versículo 2: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Irmão, olha a ameaça, presta atenção numa coisa, olha a petulância da Jezabel. Entenda uma coisa, irmão, irmã, olha bem para cá. A ameaça que vem das trevas, ela prevalece contra você? A ameaça que vem das trevas prevalece contra o Deus a quem você serve? De jeito algum. O homem tinha acabado de receber uma grande vitória, Deus tinha dado uma grande vitória a ele, recebe uma ameaça da Jezabel, e olha o que o Elias faz. Sabe, irmão e irmã, você crê que Deus é contigo? Que a mão de Deus é contigo? Que o Deus Todo-Poderoso é na tua vida? Que Ele guia os teus passos? Que Ele guarda você e livra de toda a força do mal? Ora, se eu sirvo ao Senhor, a quem temerei? O salmista disse: ora, se Deus está comigo, a que mal eu vou temer? Ora, se você tem a certeza que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, você diz o quê? Não temerei. E ainda dirá: Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Ora, o Elias, ele depois de uma vitória, ele foi pego desprevenido. Irmão, irmã, presta atenção numa coisa, para que você não seja pego desprevenido, não esteja desprevenido ou desprevenida quando o mal vier contra a tua vida, por causa de uma vitória que você recebeu. Olha, irmão, o Elias recebe a vitória, ele nem respirou, nem comemorou a vitória, a Jezabel já estava no encalço dele, dizendo: olha, amanhã a essas horas, os meus deuses, a Jezabel falando, façam o que quiser comigo, se amanhã a esta hora eu não acabar com a tua vida, igual você acabou com a vida deles. Irmão, vamos dizer que você recebeu uma grande vitória da parte de Deus.
que Deus te deu uma grande vitória, um grande livramento, Deus agiu na tua vida e destruiu os teus inimigos. Se vir uma ameaça das trevas, você vai fazer o quê? Tremer na base, correr? Não. Você vai dizer: escuta, demônio, você é o mesmo demônio que foi derrotado pelo meu Deus quando intentou contra mim, contra a minha vida. Então olha, não adianta você falar o que quiser, porque o meu Deus é maior do que você e Ele é comigo. Ele quem me livra, quem me guarda de toda a força do mal, seja ela qual for, seja o espírito que for, o demônio que for, a ameaça que for, o teu Deus te livra, o teu Deus guarda você. Olha, irmã, mas só olha a atitude do Elias, versículo 3, o que é que o Elias diz? Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Irmão, abra cá. O que deu na cabeça do Elias? Ele recebe grande vitória, da parte de Deus, ele recebe grande vitória da parte do Senhor, e o que o Elias faz depois que recebe uma ameaça? O que o Elias faz depois que recebe uma ameaça? Ele teme. Tremendo de medo, vai embora. Irmã, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Aqui em nosso meio tem pessoas que Deus tem grandes propósitos. Pessoas que Deus quer usar de maneira poderosa, quer usar grandemente, e que talvez a pessoa nem imagine. Deus começa a agir, Deus começa a operar, a mão de Deus começa a abençoar, e essa pessoa começa a receber vitória da parte de Deus, e por um motivo ou por outro, começa as trevas sabem que Deus agindo na vida de alguém, essa pessoa se torna um só com Deus, se torna imbatível, se torna um grande vencedor. Essa pessoa se torna vencedora, e olha só, quando ela começa a vencer, o capeta vai fazer de tudo para ela parar de servir a Deus, e para ela deixar no meio do caminho tudo aquilo que Deus tem para ela. Deus quer levantar profetas, quer levantar pregadores, evangelistas, missionários, homens e mulheres de Deus, para fazer a sua obra. E o diabo, ele vai tentar boicotar isso. O Elias era um grande profeta, e ele todo profeta ele tinha um auxiliar, alguém que era preparado pelo profeta para um dia substituí-lo, ou para tornar-se profeta também. Você vê, irmão e irmã, um ataque do diabo, um ataque maligno, sabe o que ele pode fazer? Um ataque das trevas pode pôr em xeque tudo aquilo que Deus tem a realizar na tua vida. Um ataque das trevas, uma ameaça das trevas pode fazer gente que Deus tem muito propósito, que Deus tem grandes planos, pode fazer essa pessoa recuar, voltar atrás e dizer: olha, eu não sirvo mais a Deus, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de crente, eu não quero saber ouvir falar no Evangelho. Isso acontece. Olha o que aconteceu com Elias, quando ele recebeu essa palavra da Jezabel. Irmão e irmã, presta atenção numa coisa.
quem via o Elias clamando a Deus no Monte Carmelo, oh meu Deus, restaurando o altar, clamando ao Senhor, fazendo fogo descer do céu, não imaginava que era o mesmo homem querendo fugir da ameaça de uma mulher. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, às vezes palavras são tão destrutivas que podem acabar com a vida de alguém, com o ministério de alguém, chamado de alguém, acabar com a carreira de alguém. Palavras malignas destroem. Olha o veneno da Jezabel. Façam meus deuses o que quiserem de mim, se amanhã a esta mesma hora eu não fizer a você o que você fez com eles, ou seja, se eu não te destruir por completo. Essa palavra, irmão, irmã, presta atenção numa coisa, deixa eu te dizer algo. Às vezes você vence uma batalha improvável, que parecia impossível, que ninguém achava que você venceria. Você enfrenta, está na fé, Deus te honra, você recebe vitória, Deus é glorificado. Mas depois, por causa de uma palavra pequena, de alguém usado pelo diabo, pega você desprevenido, acha uma brecha, entra no coração e pode destruir a tua vida. Irmão, irmã, blinda o teu coração, blinda o teu ouvido, a tua mente, de palavras destrutivas. Ouça aquilo que é proveitoso, que é a palavra de Deus. O Elias ouviu, temeu e fugiu. Olha o que ele fez. Versículo 3 ainda: temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Irmão, olha o que Elias queria fazer: acabar com o seu ministério, destruir o chamado de Deus na sua vida, olha só, e ainda ia destruir o chamado do rapaz que o ajudava. Chegou ali em Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Quer dizer, o rapaz que poderia tornar-se um profeta, já não ia tornar-se. Por quê? Porque Elias quase acaba com o ministério dele, ainda impediu o crescimento desse rapaz, deixou ele lá. Quer dizer, não é mais responsabilidade minha, porque eu não quero mais continuar com aquilo que Deus me entregou. Ô irmão, irmã, se você acha que o fardo é pesado, se você acha que é difícil servir ao Senhor, ou cumprir aquilo que Deus tem na tua vida, se você acha que não pode, que não vai, eu vou te dizer algo: você está muito enganado, você está muito enganada. Por mais pesado que pareça ser o fardo, o Senhor te ajuda. Por maiores que pareçam as dificuldades, você não está aqui para desistir, você não está aqui para voltar atrás, para retroceder. Se você pôs no coração um propósito de servir a Deus, e que Ele cumpra na tua vida tudo aquilo que Ele tem, tenha certeza, vai em frente, vai em frente e vença todas as lutas. Encare todas as lutas, as batalhas que vierem, e tenha certeza, quando você faz isso, Deus é contigo, te dá vitória certamente. O Elias estava a ponto de destruir o próprio ministério, acabar com o próprio chamado. Não quero mais saber disso, não quero saber de igreja, eu não quero mais saber de servir a Deus, eu não quero mais saber de falar do Evangelho para ninguém, eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais comunhão com os irmãos, eu não quero nem mais saber de crente.
Irmão, isso acontece muito. Essa é a estratégia primeira de Satanás: tentar te desacreditar perante Deus, perante os homens, perante a igreja. Isso é uma estratégia que Satanás usa muito, e tenha certeza, muitas vezes dá certo. Como dá certo? Como tem gente boa, gente usada por Deus, que tem desistido dos propósitos do Senhor por causa daquilo que lhes fazem os homens. Irmão, se você for olhar para os homens, se você for olhar para as coisas dessa terra, para as coisas dessa vida, para as investidas do maligno, você vai deixar de viver, vai deixar de servir a Deus, ninguém vai prestar para você. Aprenda uma coisa com Deus: quanto mais você olha para Ele, muito mais Ele olha para você, muito mais Ele opera na tua vida. Eu estava fazendo um comentário com alguém que disse assim: sabe, irmão e irmã, tem pessoas que não querem mudar de vida, mudar de história, mudar de pensamento, querem continuar daquele mesmo jeito, daquela mesma forma, daquela mesma maneira. Mas isso fica com outra mensagem. Tem gente que não quer passar para outra margem, não quer subir um degrau na sua espiritualidade ou na sua vida com Deus. Quanta coisa boba, tola que nós nos preocupamos. Como tropeçamos em bobagens. Como nos deixamos levar por tanta bobagem, tanta besteira, tanta coisa que não vai nos levar a lugar algum. Tantas discussões que são bobas, que para nada aproveitam. Quando nós deveríamos olhar ao Senhor. Jesus disse uma vez aos discípulos que, enquanto ele estava no mundo, era a luz do mundo. Que aquele que anda na luz não tropeça. Aquele que anda de dia não tropeça porque vê a luz, porque enxerga o caminho, porque está na luz. Olha a atitude do grande profeta Elias, servo do Senhor. Versículo 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olha o que o Elias fez. Ele mesmo, deliberadamente, ele mesmo se foi ao deserto, caminhou um dia, adentrou o deserto e chegou numa espécie de pinheiro, um grande arbusto, o zimbro, que é uma planta usada como aromatizante e também medicinal. Ele deita-se embaixo desse arbusto, deita embaixo dessa árvore, similar a um pinheiro, e ali ele dorme, no deserto. Irmão e irmã, era lugar do Elias estar? Não era ali que Deus queria ele? Quantas e quantas pessoas, por causa dos seus problemas,
se lançam no deserto. Quantas e quantas pessoas, por causa da investida das trevas, deixam o caminho que deveriam seguir e refugiam-se no deserto. Às vezes o deserto da depressão, às vezes por causa da depressão o deserto dos vícios, às vezes por causa da decepção, o deserto da autodestruição. Irmão, irmã, quando Deus ele anseia em operar naquela vida, em transformar aquela vida. Quantas e quantas pessoas lançam-se no fundo do poço, jogam-se no fundo do poço, jogam-se na sarjeta por causa de uma palavra maligna que ouviram, uma palavra a respeito dela própria, e ela termina colocando no coração, entendendo, aceitando aquilo, achando que aquilo é o certo. Fulano de tal falou aquilo de mim, está certo, é isso mesmo. Aceita aquela palavra, assimila aquela palavra, põe no coração, e aí começa um processo de autodestruição. Olha o Elias agora, tudo que o diabo queria, ele ouviu uma ameaça da Jezabel, usada por Satanás, e ele vai, retira-se e fica no deserto, deita-se embaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore, debaixo de uma planta, e lá ele dorme. Olha a primeira característica da pessoa que está no início de depressão, ela quer isolar-se, porque ele se achava a pior das pessoas, o pior de todos os seres humanos. E o que foi que ele fez demais? Ele cumpriu a palavra do Senhor, ele agiu, trabalhou em favor do Senhor. Não, irmão, não é isso que você está fazendo? Ou que você está se propondo fazer? Mas olha a ameaça das trevas, olha a palavra de destruição, aonde levou Elias? Ao deserto. Primeiro que ele já acabou com o ministério do rapaz, já entregou lá em Berseba, e foi embora sozinho. Ele pensou, bom, se eu levá-lo comigo, não tem destino, eu vou para o deserto, e lá eu quero que Deus me dê um destino, que não é o que Deus queria, não era o que Deus queria. Deixou o rapaz, foi para o deserto, deitou-se lá, debaixo do zimbro, lá ele adormeceu. Irmão, irmã, presta atenção numa coisa, Deus ele não vai desistir de você, Ele não desiste de você. Quem desiste de você, sabe quem é? É você mesmo. Quem desiste de você é você mesmo, que desiste de deixar você fazer aquilo que Deus quer. O Elias desistiu dele mesmo, deitou-se no deserto. O profeta que tinha tantos feitos realizados pelo Senhor, agora estava lá deitado no deserto, dormindo. Olha só, versículo 4, vou reler. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Olha o discurso do Elias. Senhor, tome minha alma, eu quero morrer, porque eu vou morrer mesmo. A Jezabel disse que vai me matar, eu não sou ninguém, eu estou tremendo de medo da Jezabel, porque ela abriu a boca e me ameaçou, disse que eu tenho que fugir, senão eu morro. E onde é que Deus fica nisso? E onde é que está o Todo-Poderoso, que sempre foi com ele, que deu grandes vitórias? Basta, Senhor, tira minha alma. E disse mais, o versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Bom, sentenciou a própria derrota. Olha o que aconteceu. Deus, como não desiste daqueles que são seus, olha o que aconteceu. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Versículo 6, olhou ele
e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Irmão e irmã, olha Deus cuidando do Elias, se preocupando com Elias. Ele queria a morte, e Deus trouxe para ele o que? Alimento. Disse: olha, primeiro levanta e come. Quando ele olhou, tinha um pão. De onde veio aquele pão, gente? Assado, né? Na brasa ali, cozido, né? Assado. Aqui. Um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Olha Deus preocupado. Se Deus tinha sustentado Elias com pão e carne lá no Ribeiro Querite, ele estava lá todo seco, o Elias sustentado pelos corvos, sustentado por Deus. O Ribeiro Seco, ele vai até Sarepta de Sidom, uma mulher paupérrima é abençoada por ele e cuida dele, o alimenta por causa do poder de Deus que dele emanava. Agora encontra Elias deitado. Como Deus é paciente conosco. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dar um conselho. Vamos parar de nos lamentarmos. Vamos parar de choramingar, gente. Vamos parar de pensar o pior. Vamos parar de pensar derrota, fracasso. Para de pensar tanta bobagem, tanta destruição em nossa mente. Para de pensar que a tua vida não presta. Para de pensar que você é um miserável. Para de pensar que Deus não tem propósito na tua vida, que não quer nada contigo, que não adianta. Isso é pensamento maligno, pensamento do diabo para destruir uma vida preciosa para Deus, que é a tua. Você não faz ideia. Por que Deus te trouxe aqui? Por que Deus te traz aqui? Por que Deus permite que você ouça a palavra dele? Por que Deus permite que você seja exortado, que você seja exortada na palavra? Por que às vezes o Senhor pega pesado com você e te dá orientações e te dá palavras que às vezes doem? Sabe por quê, irmão? O zelo que o Senhor tem por você, pela tua vida, um zelo que o Senhor tem por aquilo que Ele, dos propósitos que Ele tem em você. Por isso você está sempre ouvindo, Deus está sempre te trazendo uma palavra, dando aquela chacoalhada para acordar, para parar com esse pensamento de derrota, de destruição, e se ver como um pobre miserável. Muda, irmão, o pensamento. Muda, irmão, o pensamento. É hora de você mudar, de você dar aquela guinada na sua vida, de firmar-se com o Senhor. E quem quiser que fale, quem quiser que diga o que vier à cabeça, você vai ouvir. Você vai ouvir as Jezabéis dessa vida. Vai ouvir o que tem a dizer a teu respeito. Vai ouvir o que o diabo tem a dizer a teu respeito? Não, irmão. Não, irmão, de jeito algum. Você quer servir a Deus? É o seu momento. Quem é que pode contradizer aquilo que você tem no coração? Ou desfazer os propósitos que Deus tem com você? Quem quiser que fale. Irmão, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Amém. E que você continue também. Amém. Recuar para quê? Ouvir o que esse mundo diz? Para quê? Você ouviu até hoje e foi só destruição, não é verdade? Ouviu tanto conselho maldito, ouviu tanta conversa fiada de tanta gente que nunca quis ver o teu bem. Agora Deus quer dizer algo a você. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Amém, Senhor. E do meio dele Ele quer suscitar reis, sacerdotes, pessoas cheias do Espírito,
Profetas? Não, lutas vão haver. Se prepara que vai haver luta, irmão. Se prepara porque vai haver luta. Mas quando a luta vier, você faz o quê? Você dá o quê? É mais forte. Você dá um glória a Deus? Forte na cara do diabo. Diz: olha, por maior que seja a luta, eu não desisto, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele é comigo. Ora, sai do deserto, irmão. Acorda, desperta. O anjo teve o cuidado, Deus teve o cuidado de ir lá, Elias, presta atenção, levanta, comida para você. Sabe que Deus tem esse cuidado conosco? A cada dia, você pode estar para baixo, cansado, fadigado, triste, mas a casa do Pai tem sempre comida para você, para te fortalecer. Escuta só, presta atenção numa coisa, irmão. O Elias comeu, bebeu e fez o quê? Voltou a dormir. Olha só, versículo 6: olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Então eu disse uma vez, uma das mensagens que Deus me comissiona, me privilegia, que o diabo não desiste fácil da pessoa. O diabo é insistente. O diabo não desiste fácil. Mas Deus, muito menos Deus. Deus também não desiste de nenhum de nós. Olha o que aconteceu. Versículo 7. Você acha que Deus desistiu? Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come. Por quê? Porque o caminho te será sobremodo longo. Desistir não. É uma investidazinha do diabo que vai fazer você desistir, voltar atrás? É um levantar das trevas que vai fazer você voltar atrás? É aquilo que os homens fizeram, tentaram fazer com você, que você vai inchar, se vai desistir? Vai, irmão. Vai olhando para homens, vai olhando para pessoas, para você ver onde você vai parar. Olha para o que diz a palavra de Deus. Olha o zelo de Deus. Come novamente, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Irmãozinho, quer desistir, né? Ai, não dá para mim. Ai, eu não vejo mais, porque é uma dificuldade. Teu caminho é longo. Você acha que a tua vida acabou? Teu caminho é longo. O diabo tentou te destruir? Meu amigo, teu caminho é longo. Você não sabe o que Deus quer fazer na tua vida. Ele vai te mostrar. Escuta, irmão. Olha o versículo 8, que tremendo, Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Irmão, essa próxima frase é fantástica. Olha que Deus tremendo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou o quê? Quanto? 40 dias e 40 noites. Até onde? Até Horebe, monte de Deus. Caminhou em direção a Deus com aquela comida, com a força daquela comida. Pode-se dizer, irmão, com a força daquela palavra. Sabe, irmão e irmã, que essa palavra seja força para você, força para a tua vida, para a tua caminhada. Deus sabe daquilo que você precisa. A força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, irmão, e foi uma caminhada boa, viu?
uma comidinha forte. Sabe, irmão, por quê? Aquilo que Deus levou para o Elias era espiritual. E o que é espiritual vai te fortalecer, vai te dar a força que você precisa. Você estava reclamando que não tinha. É isso aí. Está entendendo? A força que você reclamava que não tinha. É isso aí. É essa comida que vai te dar força. Essa palavra vai te dar força. Agora, irmão, sabe? Não joga para lá, não. Pega de novo. Se alimenta novamente. Leia a palavra. Peça a Deus para te iluminar. Ouça novamente. Agora pode, né? Ouça novamente 30 vezes. Hein, gente? Olha só. O monte de Deus. Versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Olha para cá, irmão. O Elias era para caminhar até onde? O monte de Deus, o Monte Horebe, monte de Deus. Elias caminhou, chegou no lugar. Em vez de subir no monte, ele fez o quê? Entrou numa caverna. Irmão, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa séria. O que quer que tenha acontecido na tua vida, o que quer que tenha te feito, o sofrimento que você tenha passou, você não tem que entrar na caverna. A ameaça que tenha recebido, para, irmão, não entra na caverna, que lugar de profeta não é na caverna, é no alto do monte. Amém. Lugar de homem de Deus, de mulher de Deus, é no alto do monte. Amém. O Elias vai, chega no Monte Horebe, ele olha o monte, não sei o que aconteceu com ele. O Elias estava num estado tão depressivo que ele, em vez de subir, ele entra na caverna. Deus vai até ele mais uma vez. Irmão, irmã, olha como Deus insiste quando tem propósito na vida de alguém. Por favor, irmão, desculpa falar assim, perdoe usar esse termo, mas não seja cabeça dura. Não seja cabeça dura. Entenda os propósitos que Deus tem na tua vida. Não deixe escapar esse chamado, essa palavra de Deus para você. Pensa, leva para casa, pensa nela, remói, lê novamente. Olha, deixa ela entrar no teu coração. Escuta, irmão, irmã. Deus vai até Elias novamente e faz uma pergunta. Versículo 9: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Elias está fazendo o que aí? Olha a resposta dele, versículo 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Amém? Que bom, irmão. Sim, tem que ser mesmo. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Olha a lamúria. Olha a lamúria, olha a lamúria. Olha o choramingar de Elias. Porque eu estou fazendo a tua vontade, Senhor. Eu estou te seguindo, estou te servindo, mas é só isso que eu recebo, é só tribulação, só perseguição, é só luta que eu enfrento. Está vendo? Aí, o que adianta servir ao Senhor? Todo mundo te deixou, só eu fiquei. Você não sabe, irmão. Você não sabe se todo mundo... parece que só eu... Ele era o único crente do mundo. O povo está de um jeito, ninguém quer saber mais de Deus, eu sou zeloso. Tem tanta gente aí que não quer saber de Deus e está muito bem, e eu sou zeloso de Deus. Não, para com isso. Para de olhar para a vida dos outros, para de olhar quem não segue a Deus, quem deixou Deus.
Você acha que deixaram Deus? Tem gente que não deixou, que é exatamente com você, que passa as mesmas lutas. Parece que a luta só vinha para ele, parece que o sofrimento só vinha para ele. Às vezes, nós chegamos numa situação que parece que o sofrimento só vem para nós. Reclamamos da vida. A gente reclama da vida e Deus nos mostra, né? Nos dá uma experiência, como a de terça-feira, né? Depois eu conto do episódio da sopa. E nós saímos daqui e fomos levar a um determinado lugar. Quanta gente carente, quanta gente necessitada, quanta gente glorificando a Deus por causa de um copo de sopa. Quanto desviado que nós oramos. Quanta gente na sarjeta dizendo servir a Deus e não tem força para voltar, sem um teto, sem um lar, sem pão. E às vezes nós, com uma família, com uma igreja, estamos reclamando. Os irmãos que tiveram a experiência e ficaram pensativos, maravilhados. Aprendemos a ser gratos a Deus por aquilo que temos, por aquilo que Ele nos dá. O Elias chorou, me engano, eu tenho sido zeloso, agora procuro tirar minha vida. Olha o versículo 11, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Ei, posso te dizer uma coisa? Deus não vai ouvir sua lamúria não, tá? Deus não vai ouvir o seu chororô bobo, não. Sabe por quê? Porque Ele não criou você para ficar chorando, se lamentando, e reclamando de tudo. Reclama se está frio, reclama se está quente, reclama se chove, reclama se faz sol, reclama se acabou a comida, reclama se comeu demais. Gente que reclama até quando come demais, né? O que reclama de barriga cheia. Eu comi demais. É isso. Deus não vai ficar olhando para a tua lamúria. Sabe, irmão, irmã? Ei, tua vida é preciosa. Tua vida é preciosa. Tua vida é preciosa e o Senhor se apressa em usá-la. Posso repetir? Tua vida é preciosa e o Senhor se apressa em usá-la. Olha só. Aí ele chega, sai daí, Elias, da caverna e sobe no monte. Sabe, irmão, Deus não vai entrar na caverna para falar com você. Ele pode entrar para te tirar de lá. Mas para debater contigo algo sobre o reino dele, Ele não vai entrar na caverna. Ele tira você de lá, mas Ele não vai conversar contigo lá. Sobe no monte. Sobe no monte. Sobe no monte para falar com Deus. Olha, eis que, ainda versículo 11, eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. 12. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz tranquila e suave. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Deus não está no vento que fende as rochas, que despedaça as penhas. Não está no terremoto e nem está no fogo. Deus está na voz tranquila e suave que fala ao teu coração. Que Deus não vai falar com você em meio à tribulação, em meio à tempestade, em meio ao vento forte, em meio ao terremoto, no meio do fogo. Não, Deus vai falar contigo com uma voz tranquila e suave no teu coração. Quando você ouvir essa voz, tenha certeza que é Deus. Olha, versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no manto e saindo-se, pôs-se à entrada da caverna.
Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Irmão, olha a pergunta de Deus novamente. Elias, está fazendo o que aí? Que fazes aqui? Essa pergunta já era uma resposta para Elias. Irmão, está fazendo aí? O que está fazendo ainda aí? O que está fazendo aí ainda no mundo? Quem está fazendo aí no meio desse sofrimento? Elias, sai da caverna, sobe no monte. Irmão, irmã, escuta, já é hora de sair da caverna para subir no monte. Já é hora de sair da caverna para subir. Já é hora de sair da caverna para subir no monte, para falar com Deus. Amém. Olha, versículo 14. Olha o discurso de Elias. Olha a conversa de Elias. Ele respondeu, versículo 14: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Elias não mudou o discurso, Elias não mudou a conversa, o chororô era o mesmo, o nhenhenhê era o mesmo, a lamúria era a mesma. Como é que você quer que Deus transforme, que Deus opere, se você não muda o discurso? Como você quer que Deus transforme, se você não muda o discurso a teu respeito? É hora de atentar para isso. Olha o que Deus falou para Elias. Olha ele ouvindo a verdade. Versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Vou fazer uma pausa aqui. Não era o deserto que ele estava, deitado embaixo do zimbro. Você pode até atravessar o deserto amando do Senhor, mas não é você entrar deliberadamente nele e lá ficar. Vai e volta pelo caminho do deserto de Damasco. Não foi isso? Vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Ei, irmão, o caminho não acabou não, chegou ao fim não, vai e volta. Acha que é fim da linha? Tem muita coisa para ser feita ainda, e tem gente querendo desistir tão cedo, por causa de uma palavra, de uma Jezabel desse mundo. Escute, deixa eu te dizer uma coisa antes. Deus ouviu o discurso do Elias, a lamúria do Elias, o chororô do Elias? Não. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não vai ficar ouvindo isso, porque para nada adianta. Ele diz uma coisa: vai e volta no caminho, para de choromingar, levanta porque tu é forte. Para de se lamentar, porque eu sei dos propósitos que tem na tua vida. Olha o que ele disse no versículo 15, vai, ainda no versículo 15, disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. 16, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Elias ia levantar o profeta no lugar dele. Qual era o propósito de Deus na vida do Elias? O que ia acontecer com Elias? Elias querendo morrer, e Deus não tinha planos para ele morrer. Deus queria fazer Elias passear
de carruagem de fogo até o céu. Cara que não ia conhecer a morte, querendo morrer. Você que tem tudo para ser feliz na presença de Deus, quer sair dela. Irmão, você se incomoda se eu falar uma coisa? Você aborrece não? Larga de ser besta. Desculpa falar assim, viu? Você pode falar para a pessoa lá, deixa de ser besta. Com todo respeito, olha dentro do olho e diz, larga, como dizia minha avó, larga de tu ser besta. Fica ouvindo a Jezabel. Fica ouvindo a Jezabel, pediu a morte que não ia acontecer. Ele disse mais, quanta coisa tinha para fazer, unge fulano de tal, rei de tal lugar, unge fulano de tal, rei de tal lugar, unge Eliseu, profeta no teu lugar, porque eu tenho outros propósitos para você, Elias. Olha só, Elias ia trabalhar no céu agora, gente, o cargo dele estava no céu lá esperando, e sem morte, passeando de carruagem de fogo. Diz que a carruagem de fogo é para os fortes, né? Não é verdade? Quem vai de carro importado são os fracos. Carruagem de fogo é para os fortes. Escuta só. Ele diz: versículo 17: quem escapar a espada de Azael, Jeú o destruirá. Quem escapar a espada de Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o destruirá. 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Amém? Irmão, olha o que ele disse. Eliseu, ainda tem 7.000 que adoram o Senhor. Deus falando a Eliseu, ainda tem 7.000 que me adoram, que não se dobraram a Baal e nem o beijaram. E você está aí se lamentando que está sozinho? Não está sozinho não, ainda que tivesse, Deus está contigo. Irmão, irmã, tem uma coisa muito séria que Deus quer te falar. Não importa o que você tenha ouvido na tua vida, na tua jornada, na tua caminhada, aquilo que você tem passado, as investidas do maligno contra a tua vida, a tua preciosa vida, não se deixe levar ou se abater por aquilo que você ouve. Não se deixe levar ou se abater pelas investidas das trevas. Entenda, por maior que seja a luta, o propósito que Deus tem na tua vida, ele é sublime, ele é tremendo, ele é maior que qualquer luta que você tenha que enfrentar. Não vale a pena desistir pelo que quer que seja. Não vale a pena voltar atrás. Qualquer que seja o sofrimento que você tenha passado, continua firme. E o Deus que te honra hoje, que está com você nas lutas, te honrará para todo sempre. E sempre, e sempre. No nome de Jesus. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aplauda o Senhor bem forte.